The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. A crise climática ela é profundamente injusta. Ela é injusta quando você analisa a relação entre os países e é injusta quando você analisa a relação entre ricos e pobres, seja no plano mundial, seja internamente a cada país. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. The people of Pakistan contribute less than 1% to the global carbon footprint. Surely, the response to this crisis must also be a global response. Os países emitem gás de efeito estufa e isso tem levado cada vez mais às mudanças climáticas e a eventos extremos. In 2012, this flood came like that. It covered all my entire house. The money they pay me when I retire is what I take to build this house. Now I have nothing again, which I'm not supposed to do there with my family. It's very sad. It's very, very sad. Quando você vê quem sofre os efeitos de tudo isso, é que você vê a injustiça. E aí vem essa preocupação com justiça climática, que na verdade hoje se confunde, porque o clima ele acaba mostrando os efeitos de todas as alterações ambientais. Você tem uma crise do clima, uma crise da biodiversidade, uma crise relacionada à degradação por poluição, elas estão interrelacionadas, mas acabam se consolidando nos efeitos para as mudanças climáticas. E essa crise, ela é profundamente injusta do ponto de vista social. Southwest Florida's my heaven on earth, and hurricanes come with South Florida. You just kind of take it, and I'm willing to take that. It's my favorite place, you know. It's worth it. Just kind of have insurance, be prepared. Humihingi po ako ng konting tulong para ma-survive yung kasi yung bigas namin nabasa. O racismo ambiental, ele vai se pautar de que a vulnerabilidade que as pessoas vivem hoje no mundo, decorrente dos impactos e efeitos das mudanças climáticas, é resultado de um processo histórico de racialização e capitalização dos espaços, né? Quando eu falo capitalização, estou falando de exploração mineral, desmatamento. Quando você vê o desabamento de uma casa, por exemplo, num morro carioca, você não vê isso acontecendo em Humaitá. Você vê isso acontecendo em uma favela, você vê isso acontecendo em uma comunidade. Então, você vê que quando os fenômenos climáticos extremos atingem as regiões, naturalmente, quem é mais afetado é quem está em uma condição de marginalização. E, no Brasil, as pessoas que mais estão em condição de marginalização são as pessoas negras. Aquilo ali já era uma tragédia anunciada, né? Porque a Defesa Civil sobe o morro, fala que está interditado, mas não arruma uma casa, não faz um projeto, não bota ninguém em lugar nenhum. Pobre vai morar onde? Não é por falta de pesquisa que a gente está fora da agenda climática. Isso é um problema social que naturalmente se reflete na COP, naturalmente se reflete nesses espaços de alto nível, de alto poder, de alta concentração de poder, os espaços decisórios propriamente ditos. Então, não dá para a gente falar de justiça climática, de enfrentamento ao racismo ambiental e racismo climático, se a gente continua preterindo as pessoas que deveriam estar nesses espaços. É evidente que nas negociações climáticas, os países mais ricos têm que se voltar, têm que se juntar
para ajudar os países em desenvolvimento. E esse é um ponto mal resolvido desde sempre nas negociações climáticas. Se fala há anos de uma promessa dos países mais ricos de ajuda de 100 bilhões de dólares anuais para os países em desenvolvimento, para medidas de adaptação. E isso fica sempre num esquema de devo, não nego, pago quando puder. Você combina nos encontros, nas conferências, e você fica adiando, e isso nunca é cumprido. Então, você tem que cumprir nesse ponto, nessa relação entre os países, tanto a questão dessa promessa dos 100 bilhões de dólares por ano de ajuda aos países em desenvolvimento, quanto tem que debater e detalhar e começar a concretizar mecanismos de compensação por perdas e danos. Eles nem gostam de usar o termo compensação. Eles já começam a conversa falando que não é compensação, que é uma ajuda, é mais nesse sentido. Porque se você usa a expressão compensação, é como se você assumisse a culpa. E isso, no plano mundial, pode dar uma confusão grande. Então, normalmente, nos discursos, eles vão já começar, isso não é uma compensação, mas nós podemos discutir perdas e danos. A questão é ir além desse podemos discutir e avançar para medidas concretas. Let the African COP be a different COP. Let the African COP listen to the biggest stakeholders. Let the African COP be an action COP.